Muito boa noite para todos, Bezat Hashem. O tópico de hoje, graças a Deus, é algo maravilhoso que a gente vai ter a Siyata Dishmai de falar. E óbvio que no mundo a gente fala que, no mundo da gastronomia, costuma-se dizer que a comida sempre sai conforme as visitas. Eu não sei se isso é verdade ou não, pelo menos as pessoas falam assim, as visitas ficam felizes. Mas, quando se fala de um shiur de Torá, inquestionavelmente, certeza absoluta, que a Siyata Dishmai, a ajuda de Akadosh Baruch Hu, no shiur, sempre vem conforme, Baruch Hashem, os ouvintes que o shiur tem. Então, a gente tem o privilégio hoje de ter exatamente um shiur, Bezat Hashem, magnífico, no mérito de todos aqueles que escutam, Baruch Hashem, o shiur. É o seguinte, pessoal, queria começar a ver com vocês, todos, tem histórias na Torá que elas são, a gente chama de história, então banaliza um pouquinho, tem episódios, vamos mudar a palavra, tem episódios na Torá que são episódios que são, talvez famosos, mas sempre tem mais um metro para baixo para mergulhar e descobrir mais uma coisa na profundidade, no oceano da nossa espetacular Torá Kedoshá. Acompanhem comigo. Em Bereshit, no livro de Bereshit, tem uma história que eu queria abordar ela no prisma dos nossos Chachamim e ensinar algo para todos nós. O episódio, ele ocupa muito espaço no Chumash de Bereshit. São dois irmãos, que na hora que a gente fala dois irmãos, e falar Bereshit já fica fácil, Yaakov e Esav. Yaakov, o terceiro patriarca, e Esav, o seu irmão gêmeo. Na ciência, a gente costuma dizer que os opostos se atraem. Mas a gente teve dois opostos que fugiram da lei da ciência, que a lei da ciência não se aplica a eles, que é Yaakov e Esav. No caso de Yaakov e Esav, não houve atração durante a vida de ambos. A gente sabe que Yaakov estava com medo de Esav, Esav vivia perseguindo Yaakov, então nada atraía ninguém. Eram pessoas 100% opostas uma à outra. Esav é chamado de Rashá. A palavra Rashá é perverso, é um título muito desagradável. Esav é chamado Esav, o não bom, o vilão. E em contrapartida, o seu irmão Yaakov é chamado Yaakov Atzadik, o Tzadik. Yaakov tinha o melhor título possível, em contrapartida, Esav, o seu irmão gêmeo, mais uma vez, tinha o pior título possível. É verdade que, se a gente for olhar, Yaakov chegou a ser um dos avós, e é sempre muito importante e impactante lembrar isso. Esav também, isso mesmo, também deveria ter sido um dos avós. Novidade? Maravilha. Então, deve ser que entendeu direito. Sério? Sim. Deixa eu explicar. Nós tivemos 4 mulheres que são as nossas imaot, matriarcas. Sará, Rivka, Rachel, Leá. As 4 foram imaot. A gente teve 4 imaot, não 3. Para 4 imaot, nós deveríamos ter tido 4 avot. Avraham, Yitzhak, Yaakov, one is missing. Quem está faltando? Esav. Esav tinha o potencial de ser um dos patriarcas do povo. Ou seja, se Esav tivesse feito a missão dele, do jeito que Hashem esperava e do jeito que ele tinha o potencial, nós diríamos todos os dias, na Amidah, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, and also Elokei Esav, o que deixou de ser falado para sempre. E olha que interessante, Yaakov virou um dos ícones, um dos símbolos, que chegou num nível tão top, tão 6 estrelas, meus queridos, que Yaakov, ele aparece, o símbolo de Yaakov, aparece no trono celestial de Akadosh Baruch Hu. A Gemara conta pra gente que Hashem tem um trono celestial, apesar que Akadosh Baruch Hu não tem corpo, mas ele sim tem um trono celestial. Esse trono celestial de Hashem tem algumas pouquíssimas imagens.
Uma imagem de pessoa que tem lá em cima é a fisionomia, a face de Yaakov Avinu. Para a gente entender a que nível master Yaakov chegou. Ele sai de Yaakov, e em algum momento esse mesmo Yaakov que atingiu o nível master de ser um dos avós e também ter sua imagem gravada no trono de Hashem diferente de Avraham e Yitzhak, apesar da grandeza deles, não tiveram a imagem gravada no trono celestial de Hashem. Yaakov sim teve, mas Yaakov ele ainda anda mais um passo. Yaakov se transforma em Israel. E o resto é história. Nós somos Benei Israel, filhos de quem? De Yaakov. Mas por que Benei Israel? Porque Yaakov, quando atingiu o momento master, ele se transformou em Israel, e nós somos chamados de Benei Israel, filhos de Israel. Quer dizer, Yaakov chegou no topo. Yaakov, um dos avós, virou Israel, e nós somos Benei Israel, e também único dos avós que teve sua imagem gravada no trono celestial de Akadosh Baruch Hu. Como que Yaakov chegou nisso? Yaakov chegou nisso através de uma batalha constante. Vou mencionar, assim, de uma forma sutil e breve, obviamente, porque a gente tem um tempo para começar e terminar, mas acompanhem comigo. Yaakov, desde o momento que ele nasceu, Yaakov é chamado de Yaakov, da palavra Ekev, calcanhar, por quê? Porque literalmente, desde o momento que Yaakov nasceu, até ele ficar grandinho, com respeito, ele foi desafiado por Esav. Quando ele nasceu, a palavra Yaakov vem da palavra Ekev, mais uma vez calcanhar, Esav já saiu segurando no calcanhar de Yaakov. E a Torá conta isso para a gente, não para falar algo físico que segurou no calcanhar, para falar que desde lá já havia uma perseguição, já havia um desafio. Posteriormente, fazendo a história muito breve e sucinta mais uma vez, Yaakov cresce e o Bechor era Esav, o primogênito é Esav, e o primogênito tem muitos privilégios dentro do trabalho do Bet HaMikdash ou do Mishkan na época no tabernáculo. E Yaakov escuta a sua mãe, e a mãe dele, Rivka, diz para ele o seguinte: Habibi, vai para o seu pai, Yitzhak, Yaakov, e fala para ele de uma forma que você é Esav para poder pegar a Bechorá. Por que isso é um desafio? Porque o símbolo de Yaakov é Emet, veracidade, verdade 100%. Yaakov de forma nenhuma não queria se passar por Esav. Ele fazer isso era mais um teste. Meu irmão me perseguiu, agora eu tenho que fingir que eu sou o meu irmão quando eu nunca menti na minha vida. Então por que Yaakov se fez passar de Esav para ganhar o conceito de ser o primogênito agora? Porque sua mãe, de uma forma profética, assim explicam Chachamim, mais precisamente Unclus, o tradutor, pediu para ele. Tá bom, mas ela é profetisa e o fato de eu ter que obedecer a ela é um desafio muito grande para mim, Yaakov, porque o meu carimbo, o meu símbolo, o meu lema na vida é Emet, é verdade. Como se isso não bastasse, Yaakov vai parar na casa de Lavan, seu futuro sogro. E Lavan quer dizer branco em português, mas Lavan de branco só tinha um nome, porque Lavan era a pessoa mais pilantra que houve na história do Tanakh, talvez inteiro, não da Torá, do Tanakh inteiro. A Torá conta pra gente que dezenas e centenas de vezes o contrato que Yaakov fez com Esav, de business mesmo, contrato, sentaram, foram no advogado, não adiantava nada, porque Esav sempre achava uma entrelinha para enganar Yaakov monetariamente, money-wise, isso mesmo. Mais um teste. Quer dizer, ele teve que se fingir de Lavan, de Esav, melhor dizendo, foi desagradável para ele, teve que, desde o começo da sua vida, ser pego pelo calcanhar, foi morar com Lavan, Lavan o grande trapaceiro. De repente, Yaakov não aguenta mais e a única solução que ele tem é, depois de ter casado com as filhas de Lavan, é fugir. E de repente ele foge, e Lavan vem de uma forma linda, fofa, Hello Kitty, fala para ele: Habibi, por que você está fugindo de mim? Como que se precisasse de alguma resposta. Como assim? Porque eu estou fugindo de você? Porque você foi a pessoa mais trapaceira do mundo. Um teste depois do outro. E agora acho que já arrasta, já chega. Acho que já deu. Quando ele achava que já deu, a filha dele, Diná, pessoal, Diná, uma das irmãs das 12 tribos,
Tenta imaginar a santidade que as 12 tribos tinham e que Diná tinha. Diná é assediada sexualmente por um tal de Hamor, de Shem, alguém de um local chamado Shechem. Yaakov teve que ter sua filha assediada sexualmente. Além hoje em dia, no século XXI, isso é grave. Imagina a época do antigamente, imagine ao cubo, quando estamos falando de Yaakov Avinu, aquele que teve sua marca marcada no trono de Hashem e que virou um dos avós. E agora, chega, vai Hashem. Yaakov se depara com 400 homens e Esav, uma gangue vindo lutar contra ele. E ele já não aguenta mais. E talvez agora é suficiente. Talvez agora já é momento de ir para Jerusalém, usar o dinheiro da aposentadoria, comprar um apartamento num bairro mais tranquilo em Jerusalém, sentar no Kolel, estudar a Torá, coisa mais gostosa do mundo. Yaakov falou para Hashem, já deu, vai. Quando Yaakov pensa em fazer isso, diz a Torá Kedoshá, o seu filho Yosef, mais jovem, ele é capturado, ele é vendido ao Egito, e aí a mulher do Potifar tenta assediar ele, mais uma vez sexualmente, e Yaakov pensa que ele está morto. E Yaakov, fácil, de uma forma resumida em talvez 4 minutos, a gente mencionou aqui, alguns pontos, não todos, mas já deu, porque a gente precisa. Talvez Yaakov poderia ter escrito as 1001 aventuras de Yaakov. Certeza, as 1001, os 1001 desafios de Yaakov, ele poderia ter escrito com certeza. E já que nada na Torá é por acaso, a pergunta que vem aqui é por que foi preciso de tantos desafios, de tantas adversidades, de tantas, no português chato, chatices na vida de Yaakov? Porque Yaakov, por si só, também não gostava disso. Ele era Yaakov, sim, mas no fim da vida de Yaakov, Yaakov falou, halas, that's it, já deu. Hashem falou, você falou que já deu? Peraí, tem mais uma, e Hashem mandou mais um desafio para ele, que foi o desafio do seu filho Yosef ter sido vendido, e ele achou que estava morto. Mas espera aí, por que tanta coisa? Nem Yaakov já não estava mais gostando disso. Diz pra gente, é uma mensagem tão atual, meus queridos, parece que está falando com a gente no jornal, né, com respeito à Torá Kedoshá de hoje. Notícia fresca. Diz o Rebbe de Slonim no seu livro Netivot Shalom, e por aqui a gente vai se direcionar, e aqui vai ser o norte do nosso shiur, é o seguinte. Diz pra gente o seguinte, olha, a vida de Yaakov e Esav é a maquete, é a planta do quê? Não do mundo, não, mas da vida particular e singular de cada um de nós, jovem ou adulto, homem ou mulher, religioso, Baal Shuvá ou nenhum dos dois. Todo mundo passa por adversidades diferentes, testes, desafios, que foram enraizados aonde? Em Yaakov. O fato da Torá usar, não um verso, não 10 versos, dezenas de psukim e parashiot diferentes para contar para cada um de nós, meus queridos, não era para Yaakov nem para Esav, é para vocês e para nós. O quanto esse homem gigante se transformou em gigante, via as adversidades, a Torá vem contar para a gente, não é que ele fez isso, é que cada um de nós, cada um conforme o que ele é e conforme as ferramentas que nós temos, nós teremos adversidades e desafios nas nossas vidas. E a pergunta é o seguinte, por quê? Para quê? O que nos faz manter de pé quando um desafio vem à nossa parte, à nossa frente, uma vez que Hashem conta para a gente, olha, faz parte da vida um desafio? Não. Os desafios são parte integral da nossa vida. Olhem que interessante, queridos. Por que a Kadosh Baruch Hu criou o Yetzer Hara? A gente chama o Yetzer Hara de Yetzer Hara.
o instinto mal, negativo. Tão ruim? Se é tão ruim, por que Hashem criou isso? A Kadosh Baruch Hu chamou ele, assim diz o Talmud, de Irá, malvado. Peraí, porque Hashem criou isso inicialmente de uma forma ruim. Vou compartilhar com vocês, obviamente, que a única forma de a gente entender isso é olhando para o cérebro de Akadosh Baruch Hu Kaviachola. O que é o cérebro de Akadosh Baruch Hu? Um scanning no cérebro de Hashem que ele deu para a gente é a Gemara. A Gemara fala no tratado de Yomá, na página 69b, algo magnífico. Talvez parcialmente a gente conhece a história, mas eu queria observar ela com um pouquinho de zoom. É o seguinte, não o zoom de hoje em dia, é o zoom de aproximação. É o seguinte, a Gemara conta para a gente que Chachamim estavam muito tristes com Yetzer Hara. E quando a gente fala Chachamim, eram pessoas gigantes, de um calibre giant. Eles falaram, olha, a gente não aguenta mais esse tal de Yetzer Hara, que nos causa desafios, adversidades, que é o assunto de hoje. O fato dele diz, por que a gente não aguenta? Diz a Gemara textualmente, e Chachamim contando isso, e Chachamim, quando a gente fala de Chachamim, é Rabi Akiva, Rabi Yohanan, gente gigante. O fato dele, o Yetzer Hara, ter destruído o nosso Bet HaMikdash, que até hoje nós não o temos, devido ao Yetzer Hara. Dizem Chachamim, a gente não aguenta mais o Yetzer Hara, porque nós perdemos inúmeros tzadikim para ele. Pessoas que deixaram de ser tzadik por causa do Yetzer Hara. Continua o Chachamim, esse Yetzer Hara está nos cansando por um terceiro argumento. A galut, o exílio, o fato que todos nós, hoje, não temos o privilégio de morar em Jerusalém, ou em Israel, perto do Bet HaMikdash, juntos, cheirando Kedushá, cheirando santidade, cantando santidade, dançando com Hashem literalmente nas nossas vidas, é culpa do Yetzer Hara. Diz a Gemara, dizem aqueles gigantes da época da Gemara, Ve'adain meraked benan. O Yetzer Hara ainda continua, tudo isso na Gemara em Sotá, Yomá, mais uma vez dizendo, Yomá retificando, continua dançando entre a gente. E a Gemara diz, então, vamos tentar fazer alguma coisa com esse Yetzer Hara. A Gemara conta que Chachamim entenderam que Hashem concordou com essa atitude, porque Hashem respondeu para Chachamim de uma forma profética, vocês têm razão. Então, Chachamim falaram, olha, é nossa chance. Chachamim jejuaram por 3 dias, fazendo uma vez a Gemara, penso cinta. Depois de 3 dias, acompanhem comigo, saiu um fogo em forma de um leão, acompanhem comigo, do Kodesh HaKodashim, do lugar mais santo do Bet HaMikdash. E quando Chachamim perceberam isso, eles falaram, uau, esse é o Yetzer Hara de Avodah Zará, que ele não existe mais. Chachamim cortaram ele pela raiz. Fato é que antigamente, inúmeros sábios do Talmud tinham um desejo grande de fazer Avodah Zará, idolatria, coisa que é gravemente proibida para um Yehudi ou não Yehudi, indiferente. E hoje em dia não tem uma atração gigante, a gente preciso me conter para não fazer idolatria. Algo que não é tão chamativo. Por que não? Porque Chachamim, naquele momento onde contou a Gemara, que a gente mencionou agora, cortaram as asinhas do Yetzer Hara de idolatria. Entre parênteses, Chachamim viram que o Yetzer Hara de sexualidade também ele era muito chamativo e falaram, olha, já que a gente teve o privilégio de Hashem estar conosco, quem derruba um pino de boliche, derruba 2. Vamos também pedir para Kadosh Baruch Hu cancelar o Yetzer Hara de Arayot de sexualidade. Ok, fizeram tefilá e diz o Talmud que cancelaram ele. Porém, diz o Talmud que procuraram em todo o Eretz Israel, que nem um ovo para fazer bolo, gefilte fish, koisat, e não tinha ovo mais. Depois de 3 dias não acharam mais nenhum ovo, óbvio, porque se não tem o Yetzer Hara de sexualidade, os animais não se reproduzem também, e por conseguinte nem ovo tinha. Então tiveram que colocar o Yetzer Hara de Arayot sexual de volta. É por isso que nós temos ele até hoje em dia. Porém, algo do Yetzer Hara de Arayot conseguiram machucar. O quê? Que antigamente as pessoas tinham um desejo sexual
por pessoas da família. E hoje em dia o desejo ele é bem menor, porque Chachamim cortaram esse desejo. Assim conta a Gemara para a gente. Terminou a Gemara. Queria apontar para vocês 2 pontos preciosos nessa Gemara. É o seguinte, 2 pedras muito mais do que preciosas. É o seguinte, quando o Yetzer Hara foi destruído, e quando foram destruir o Yetzer Hara, Hashem falou para eles o seguinte, Klum, assim diz o Talmud lá, Yahavit Lan, o Yetzer Hara só foi nos dado Ela lekbule agra, para que a gente tenha mérito. Ou seja, qual é o propósito do Yetzer Hara que nós temos? Se ele é tão malvado, por que a Kadosh Baruch Hu criou ele inicialmente? Alguns se manteve, por exemplo, a gente mencionou, mas o de Avodah Zarah desapareceu, onde Chachamim perceberam que todo Yetzer Hara destruiu o Bet HaMikdash. O Yetzer Hara nos manteve fora de Israel, nos mantém, infelizmente, até hoje fora de Israel. O Yetzer Hara matou Chachamim, perdemos sábios, perdemos pessoas tzadikim que caíram na mão do Yetzer Hara. Qual é o propósito do Yetzer Hara ter nascido e ter sido criado? Klum yavitlan ela likbule igra, diz a Gemara, para que nós recebemos mérito. Yaakov só virou Yaakov Avinu porque havia Yetzer Hara no mundo, mesmo que ele próprio cansou, e é chato, desgasta. Mas o propósito master do Yetzer Hara é que a pessoa cresça. O Yetzer Hara, acompanhe comigo novidade, fica satisfeito não quando a pessoa erra. Esse é o trabalho dele. Mas ele fica satisfeito quando a pessoa sobrepassa aquele obstáculo. Pula aquele obstáculo sem derrubar aquele pau na horizontal que o cavalo precisava pular. É ruim ou é bom? Está marcado 1,20 m. É ruim? É um desafio para o cavalo. É para ele não derrubar, pular e receber a medalha ao chegar do outro lado. O Yetzer Hara traz a medalha do outro lado. Klum, diz a Gemara, Yavidlan, ela likbule igra. Todo o objetivo do Yetzer Hara é dar mérito, tradução da Gemara, para a gente. O Yetzer Hara fica feliz quando a gente cresce. Talvez acompanhe um exemplo que traga mais perto de cada um de nós. Professor de ginástica. Ele traz às vezes aquelas elásticos duros ou algo como uma tripa de mico. E ele puxa de um lado. E o personal trainer fala para a gente, segura e puxa do outro. A nossa pergunta inicial, uma criança se pergunta, olha, Habibi, se você quer que eu puxe, quando eu puxar, cliente, vem junto comigo. Não, o personal ou segura ou puxa mais para trás. Qual é a tua, personal? A resposta é que o personal tem como intuito forçar o cliente que está fazendo ginástica com ele. Ele vem atrapalhar? Não, vem forçar. Mas o atrapalhar é ajudar de alguma forma. O Yetzer Hara é exatamente o personal. Ele puxa o elástico de um lado, meus queridos, para que nós possamos puxar do outro e ficar mais musculoso, sair com um bíceps maior, com uma personalidade melhor, com um caráter mais magnífico ainda. A força contra, no fim, ela é ao nosso favor. Assim também é o Yetzer Hara, igualzinho o personal trainer. Óbvio que ninguém está chamando o personal trainer de Yetzer Hara, mas funciona da mesma forma, de alguma forma, para exemplificar. E não menos impressionante que isso, essa Gemara nos ensina um segundo ponto. O primeiro ponto é que Yetzer Hara veio para nos dar mérito. Não mérito no Olam Haba somente, óbvio, mas nesse mundo virar uma pessoa melhor. Uma pessoa com mais midot, mais caráter, mais próximo de Hashem. O segundo ponto que eu mencionei, eu queria aprender essa Gemara e me chama muito a atenção, é o seguinte. Da onde o Yetzer Hara saiu? Chachamim fizeram tefilá, o Yetzer Hara de Avodah Zarah saiu do Kodesh HaKodashim em forma de leão, que era um Yetzer Hara muito forte, muito difícil, e ele subiu para o Shamayim em forma de leão. E aí perceberam, halas, o Yetzer Hara de Avodah Zarah, Tfilat HaDerech foi embora. Mas a pergunta que existe é a seguinte, o Yetzer Hara de Avodah Zarah saiu em forma de leão do Kodesh HaKodashim, do lugar mais santo que existe, não no Bet HaMikdash, no mundo inteiro.
O lugar mais santo do mundo é Israel. De Israel, Jerusalém. De Jerusalém é o Bet HaMikdash e do Bet HaMikdash é o Kodesh HaKodashim. Quer dizer, la creme de la creme da Kedushá. Qual que é? Kodesh HaKodashim. Tá bom? Meus queridos, o Yetzer Hará, se tivesse saído de algum lugar e nós tivéssemos escrito Agmará, provavelmente a gente teria descrito que Yetzer Hará saiu, me permitam, de Tel Aviv. Talvez saiu do lixo do Bet HaMikdash. Talvez de um lugar mais simples, menos kadosh. Não. O Yetzer Hará saiu do Kodesh HaKodashim do Bet HaMikdash. Absurdo isso. Qual é a resposta? A resposta é a seguinte. O teste não é fácil. Muitos tzadikim, e às vezes a gente cai no meio. Acontece. Mas o fogo saiu do Kodesh HaKodashim, do lugar mais kadosh, mais top em Ruhaniut, em espiritualidade do mundo. Por quê? Para ensinar para cada um de nós algo nada mais, nada menos do que precioso em cada desafio que a gente tem. Porque cada teste que nós temos, não teste da vida, cada teste singular que nós temos, nos faz transformar, se nós passamos ele, em Kodesh HaKodashim. Não é à toa que o fogo de Yetzer Hará, de Avodah Zará, que destruiu o Bet HaMikdash o primeiro, que matou Chachamim, que nos levou ao exílio, a pior coisa do mundo, saiu do Kodesh HaKodashim, sim. Porque o Yetzer Hará mora no Kodesh HaKodashim, porque o propósito dele, como anteriormente mencionado, é que a gente ganhe, é o personal trainer, e também é para que a pessoa, meus queridos, atinja o Kodesh HaKodashim, o lugar mais top do mundo pessoal de cada um de nós. E por isso que ele saiu do Kodesh HaKodashim. Se a gente quiser ficar em touch com o nosso Kodesh HaKodashim, é olhar para os nossos testes como uma oportunidade de estar, o Kohen Gadol é uma vez por ano, nós é a cada teste. O desafio que a Kadosh Baruch Hu manda para cada um de nós tem um propósito, nos dar sachar, mérito no Olam Haba e também, como anteriormente mencionado, no Olam Hazeh. Cada um deles é endereçado ao nosso Kodesh HaKodashim. Fiquei pensando, o maior dos homens foi Moshe Rabbeinu, no question. Foi e é, e sempre será. Olhem o que está escrito a Moshe Rabbeinu em referência a testes, adversidades, challenges, desafios e chateações, me permitam, que nós temos em nossas vidas. A Torá nos conta em Parashat Vayelech Moshe, finzinho, último dia da vida de Moshe Rabbeinu, fim do Sefer Torá. Moshe Rabbeinu foi e termina o passuco dizendo: Vayomer Alehem. Moshe Rabbeinu falou para o povo: olha, adoro vocês, gosto muito de cada um de vocês, porém, todavia, contanto, Ben mea ve'esrim shana nochi hayom. Eu tenho hoje 120 anos. E por isso que a gente fala para alguém: viva até os 120. Abalmiu ashrim, como se fala em árabe. Porque Moshe Rabbeinu viveu 120 anos. Lo od latzet velavó, eu não posso mais ir e vir. Assim que disse Moshe Rabbeinu para se despedir do povo no seu último dia de vida. Moshe Rabbeinu foi, Vayelech Moshe, e disse para o povo: olha, eu não posso mais ir e vir. Meus queridos, Vayelech Moshe, aonde ele foi? O passuco não conta para a gente. O passuco fala: Moshe Rabbeinu foi e falou para o povo: eu não posso mais ir e vir. Para onde ele foi? Falar com o povo não é verdade, porque o povo já estava na sua frente. E o que quer dizer eu não posso mais ir e vir? Nossos sábios nos contam, o Irashi lá naquele mesmo passuco conta para a gente que Moshe Rabbeinu até o último momento da sua vida, fisicamente ele estava 100% saudável. Igual um jovem de 18, 20, 30 anos de idade. Então como Moshe Rabbeinu fala: eu não posso mais ir e vir? Fisicamente ele podia. O que quer dizer isso? Aonde Moshe Rabbeinu foi? E quer dizer eu não posso mais ir e vir? Nós tivemos alguns tzadikim, alguns hachamim, algo espetacular, que povo que a gente faz parte. Um deles, que viveu em 1850, Rav Cohen, Tzadok HaKohen de Lublin, da cidade de Lublin, famosa cidade de Lublin. No primeiro pedaço dele, ele tem um livro chamado Pri Tzadik, vale a pena ver dentro. O primeiro pedaço sobre Parashat Vayelech, ele fala algo espetacular.
Ele diz o seguinte, Vayelech Moshe, para onde Moshe Rabbeinu foi? Diz Rav Tzadok HaKohen Milublin no seu livro Pri Tzadik, Le'olamo. Halas, that's it, foi embora do mundo. Despedida. Por quê? Aí que ele fala, para onde ele foi? O pastor não conta, quer dizer, foi embora do mundo, acabou o último dia dele. Por que ele estava indo embora do mundo? Diz o pastor que eu não posso mais ir e vir, assim disse Moshe Rabbeinu, mas a gente falou que fisicamente ele podia ir e vir. O que ele quis dizer com isso? Diz Rav Tzadok HaKohen Milublin, eu leio para vocês algo potentíssimo. Diz ele o seguinte, Kol yemei Adam ba'olam hazeh nikra olech. O homem nesse mundo é chamado olech. Ele pode ir, vir, crescer, cair. Porém, disse Moshe Rabbeinu o seguinte, todo o tempo, shelo yuchal od latzet, eu não posso mais ir, diz o Pri Tzadik, melhor dizendo, que quer dizer sair, cair, limpol, errar. Mi madrigato. Se eu não posso cair, eu não posso mais subir. Moshe Rabbeinu falou para o povo, olhem que bomba! Estou indo embora desse mundo porque, já que eu cheguei num nível tão alto, já que eu não posso ir para lá, cair, ter erros, me prejudicar, errei, puxa vida, como eu falei tal coisa, como eu agi assim com tal pessoa, como eu fiz isso com Hashem, já que eu não posso mais cair, sem cair não tem como crescer. Sendo assim, qual é o meu propósito no mundo? Por isso disse Moshe Rabbeinu, Salam Aleikum para o povo. Pessoal, olhem que visão bomba! Olhem que magno! Precisa de um grande tzadik para olhar isso num passuque. Olhem como o passuque fica perfeito, sem pergunta, cristalino. Moshe Rabbeinu falou, se eu não posso mais cair porque eu cheguei num nível tão grande, tão elevado, o que eu tenho para fazer nesse mundo? Não tenho mais nenhum desafio, não tenho mais nenhum propósito. É isso mesmo. Disse Moshe Rabbeinu, o fato de errar me dá a oportunidade de acertar. E se isso eu não tenho para fazer no mundo, eu quero me despedir de cada um de vocês. E foi isso que Moshe Rabbeinu fez no seu último dia de vida, e essa foi sua frase de despedida. Olhem em contrapartida, um passo adiante, o que um desafio pode fazer com a pessoa? E fazer da pessoa. A gente tem uma pessoa muito grande no Talmud, famosa, dentre outros, ele aparece no Tratado de Masechet Shabbat, na página 54b. Rabbi Elazar ben Azariah, famoso Rabbi Elazar ben Azariah, que aparece em inúmeros lugares no Shas, contam que o Talmud conta que Rabbi Elazar ben Azariah tinha uma vaca, e essa vaca profanou o Shabbat. Vaca profanou o Shabbat, em parênteses, sim, porque o animal de um Yehudi também precisa descansar no Shabbat. Ele não vai fazer Kiddush, nem comer Gefilte Fish, nem Hamod, não. Mas ele não pode fazer um trabalho para um Yehudi. Então, a vaca de Rabbi Elazar ben Azariah saiu carregando alguma coisa, já que é proibido carregar no domínio público, a vaca dele carregou, Rabbi Elazar ben Azariah fez uma verá, assim diz o Talmud. Pergunta o Talmud, a vaca de Rabbi Elazar ben Azariah fez uma verá? Rabbi Elazar ben Azariah sabia tudo, era um grande tzadik, ele não ia deixar a vaca dele carregar na rua, algo que não podia. Diz o Talmud não, que o vizinho de Rabbi Elazar ben Azariah tinha uma vaca, e Rabbi Elazar ben Azariah viu seu vizinho carregando algo que não podia na rua, não advertiu ele. Por conseguinte, é chamado a vaca de Rabbi Elazar ben Azariah. Por quê? Mais uma vez, já que ele viu o seu vizinho, a vaca do seu vizinho, melhor dizendo, carregando algo proibido e não advertiu o seu vizinho, Rabbi Elazar ben Azariah foi responsável pelo ato da vaca do vizinho de carregar algo no Shabat. Aqui termina a Gemara. O único problema com isso, pessoal, é o seguinte. A Gemara nos conta em outros lugares que Rabbi Elazar ben Azariah era muito bem aventurado financeiramente. E ele tinha de maaser, de dízimo, 13 mil bezerros por ano. Ou seja, ele tinha 130 mil cabeças de gado que nasciam todo ano. Tá certo que o Talmud conta pra gente que ele não advertiu a vaca do animal, do vizinho dele, então é chamado Parató, a vaca de Rabbi Elazar ben Azariah. Espera aí, não é a vaca dele, é uma das vacas dele.
Porque se ele tinha 130 mil cabeças de gado nascendo todo ano, ele tinha inúmeros animais. Então devia o Talmud dizer, uma das vacas de Rabi Elazar ben Azariah fez a verá de carregar no Shabat. E por que o Talmud diz Parató, a única vaca dele? Ele tinha muito mais animais, ele era milionário. Se a gente for olhar, o Talmud Yerushalmi responde a nossa pergunta. A gente tem o Talmud Bavli e o Talmud Yerushalmi. O Talmud Yerushalmi, quando traz esse episódio, conta pra gente algo interessante. Que Rabi Elazar ben Azariah, quando percebeu que ele não advertiu o seu vizinho, e seu vizinho fez uma verá, e ele ficou mal por não ter advertido quando poderia ter advertido, Rabi Elazar ben Azariah ficou tão chateado que ele fez chuvá. Jejuou alguns dias. Tantos dias, diz o Talmud, que os seus dentes amarelaram de tanto ele ter jejuado. Assim diz o Talmud Yerushalmi. Ele chegou a um nível tão grande de chuvá, ele cresceu tanto com isso, que, de fato, ele tinha 130 mil cabeças de gado nascendo todo ano. Mas o Talmud fala pra gente, Parató, a única vaca que ele tinha de verdade, qual que era? Era a vaca do vizinho. Que através do erro que aconteceu com ele, o Talmud conta pra gente que ele não advertiu o vizinho, o Talmud fala pra gente o que sobrou de Rabi Elazar ben Azariah foi uma vaca. Porque justo do erro que ele fez, o erro causou com que ele tivesse uma oportunidade de fazer techuvá, de se arrepender. Ele cresceu tanto com essa techuvá, meus queridos, que aconteceu? O Talmud fala que todas as outras vacas não valiam nada perto dessa vaca. Paratosh Rabi Elazar ben Azariah, a única. Por que a única? Olhem que magnífico! Porque justo naquela que ele errou, o conserto fez com que ele crescesse tanto que nenhuma outra vaca, com nenhuma outra mitzvah que ele fez, nenhuma outra vaca fez ele crescer tamanha forma. Diz o Talmud, de fato, é a única vaca dele que ficou marcado na Ruhaniyut, na espiritualidade, no caráter dele para a eternidade. Nada melhor do que dizer Paratosh Rabi Elazar ben Azariah, a única que ele teve. Do erro que ele cresceu. Moshe Rabbeinu falou, se eu não posso mais errar, eu não tenho mais onde crescer, eu não tenho mais desafios. Para que ficar aqui no mundo? Vai ele, Moshe. Uma vez eu vi uma frase muito boa. Teste é igual sapato alto. Sapato alto que as mulheres usam. É desconfortável, mas nos faz crescer. É isso mesmo. Teste é igual aquele sapato alto. As senhoras usam de 6, 10 centímetros para ficar mais elegante. Chega em casa, a primeira coisa que a senhora faz é tirar o sapato, não aguento mais. Então por que usou? É desconfortável, mas fica elegante, fica muito mais charmoso a coisa. É a mesma coisa, o teste é desconfortável, mas não dá para a pessoa crescer sem testes e adversidades que aparecem cada um nas nossas vidas. Eu vou contar para vocês algo ímpar que eu vi recentemente. Não está em nenhum livro, não é história famosa, porque a gente não contou, mas Bezrat Hashem vai ficar. Estava fazendo ginástica algum dia na rua, estava fazendo um pouquinho de Cooper, e eu vi uma cena na minha frente que eu não acreditei. Eu quase tropecei naquele momento. Falei, é impossível que eu estou vendo o que eu estou vendo na minha frente. Eu me aproximei e eu não consegui acreditar. Descrevo para vocês a cena. Estava correndo e eu vi duas pessoas correndo na minha frente. Até aí normal. Só que as duas pessoas tinham duas pernas. Aí já não é mais normal. Os dois tinham duas pernas. Uma perna cada um. Ou seja, cada um deles tinha uma perna e uma prótese. E os dois estavam correndo, trotando. E meus queridos, eu não acreditei. Eu vi essas pessoas e segui eles do Ibirapuera até Higienópolis. E eles continuaram. Eu não podia deixar aquela oportunidade sem arriscar uma palavrinha. Ousei, passei do lado deles e falei, meus queridos, vocês são algo impressionante. 8 quilômetros eu segui vocês. Correndo cada um com uma perna só e uma prótese. Os dois olham para mim e falam o seguinte, chefe, é nós. Não
podemos parar. E continuaram a corrida deles e eu virei à direita. Meus queridos, Leavdil, foi o que Moshe Rabbeinu falou. Lo halod latzet velav, eu não posso mais andar, então ralas. Tem gente, óbvio, Moshe Rabbeinu já não podia mais crescer porque Hashem delimitou assim, mas tem gente que com uma perna só fala, eu ainda posso crescer. Uma pessoa, quando ela quer, ela consegue correr quilômetros em saúde para todos com uma perna só. Nas palavras de Fernando Pessoa, é o seguinte, pedras no caminho, guardo todas. Algum dia, com elas, vou construir um castelo. É isso mesmo. Algum dia não. A cada dia nós construímos o nosso castelo. O nosso Kodesh HaKodashim com aqueles desafios. Caiu? Levanta. Os testes são feitos para levantar e às vezes faz parte cair. A Kadosh Baruch Hu sabe que com seres humanos nós é normal cair. O problema não é cair. O problema é não levantar. E eu repito, o problema não é cair, é não levantar todos os dias. Shaharit e Mincha, logo depois da Amidah, no Knis, a gente fala Hatanu Avinu Pashano. Os nossos sábios instituíram isso. Os Gdolei Ador também falam isso, cada um obviamente no seu nível, mas todo mundo fala Hatanu Avinu Pashano. É normal errar. O problema é não levantar da queda do erro. Falando em corrida, outro dia nessas corridas acabei caindo e me machucando. Machuquei bastante. E eu acabei indo no ortopedista para ver se tinha alguma coisa. O ortopedista me olhou, perguntou faz quanto tempo eu corro, quantas vezes eu caí. Eu falei para ele, doutor, explica uma coisa, por que eu caí? Estava doendo tanto. Ele me falou algo excepcional. Ele olhou para mim e falou algo nada médico, mas muito mais do que médico, muito mais do que medicina. Ele olhou para mim e falou o seguinte, olha, te examinei, isso só acontece com quem está vivo. É isso mesmo, só acontece com quem está vivo. Cair é normal, todo mundo que anda está sujeito a cair. Só não cai quem não anda, quem não corre. Não quer cair, fica em casa. A gente tem que decidir ir, sair, correr para a vida. E se cair, ok, levanta, põe o band-aid, toma o comprimido e vamos que vamos. Como disse, aqueles dois senhores, é nós. A gente não para. Para finalizar, eu queria, nesse momento final do shiur, é o seguinte. Sem errar, meus queridos, não tem acerto. Chachamim falam para a gente, mitoch shelo lishma ba lishma. Se a pessoa começar a cumprir mitzvot, ou estudar a Torá por motivos não bons, ele vai chegar no bom. É impossível chegar no bom sem errar. Precisa ser lo lishma primeiro, assim diz o Gaon de Vilna. Para depois chegar no lishma, chegar no estudo de Torá 6 estrelas. Não existe shortcuts, atalho, intensivão. No cursinho tem, aqui não tem. Errar faz parte do mapa mundi, faz parte de chegar ao tesouro. Eu queria finalizar, nesses próximos poucos minutos que a gente tem, com um Gaon de Vilna que precisa ser visto alguma vez dentro. O Gaon de Vilna comenta sobre Mishlei. Mishlei, quem escreveu Mishlei foi Shlomo Melech, o homem mais sábio do mundo. Faz parte do nosso povo. A gente lê tantos livros. Tem livros que foram escritos por um Talmid Chacham, e ainda nada mais, nada menos do que Shlomo Melech. Aquele que construiu o Beit HaMikdash. É aquele que foi denominado o homem mais sábio do mundo. No capítulo 19, terceiro Pasuk de Mishlei, está escrito o seguinte. Falo a tradução por fora para vocês, que às vezes o homem erra, se dá mal, ele culpa a Kadosh Baruch Hu. Assim disse Shlomo Melech. A que isso se refere? A pessoa erra e culpa Hashem? Acontece isso. Estou chateado com Hashem. Mas a que isso se refere especificamente? Diz o Gaon de Vilna para a gente, voltamos na máquina do tempo a 1800, Gaon de Vilna conta para a gente o seguinte. Às vezes, e vale a pena algum dia olhar esse Gaon de Vilna dentro, Mishlei Perek Yud Tet Pasuk Gimel, 19:3. Diz o Gaon de Vilna o seguinte, às vezes a pessoa dá passos maior do que a perna. Ele quer crescer demais. A vontade é maravilhosa, mas o ato não é bom. Atzlachá
o sucesso na Ruhaniut, na espiritualidade, diz o Gaon de Vilna, depende de cada pessoa seguir o seu ritmo. Ninguém falou para não fazer nada, nunca. Mas cada um seguir o seu ritmo. Não copiar ele ou ela. Assim diz o Gaon de Vilna. Seja você. A Kadosh Baruch Hu quer o nosso eu com upgrade. Não aquele avrech, não aquela senhora, não a tzniut dela, não o estudo dele, não a midá do vizinho. A Kadosh Baruch Hu quer eu, cada um de nós com upgrade. Tem que crescer, óbvio. Não pode parar. Aqueles dois homens ensinaram pra gente com prótese. Não pode parar, doutor. É isso mesmo. Mas nunca através de se comparar com os outros e olhar para o outro. Diz o Gaon de Vilna, às vezes a pessoa cai e fala, não aguento mais, cansei, não é para mim Torá, não é para mim mitzvot, não é para mim Shabbat. Diz o Gaon de Vilna, culpa de Hashem, eu tentei. Diz o Gaon de Vilna, muitas vezes a isso se referia a Shlomo Melech, a pessoa até quer acompanhar o passo de outra pessoa. Olha para si, faz uma análise pessoal e vê aonde eu posso crescer de uma forma saudável. Os testes nos fazem sermos gigantes. Yaakov só virou Yaakov e teve seu trono na Merkavá, amarrando com o começo do Shiur, porque ele passou por tudo que ele passou. Lavan, Yosef, Yaakov falou, não aguento mais. Hashem falou para ele, por favor, Habib, mais um, porque com esse vai ter a sua selfie. Pronto, século 21, selfie. O like it. É isso mesmo. Curtido. Leavdil, obviamente, nas devidas proporções, no trono de Akadosh Baruch Hu. Você vai ser um dos avot. E Esav nunca chegou a ser um dos avot. E a história é muito simples, mas poderosíssima, que conclui nosso shiur, é essa daqui. A história é verdadeira. Uma vez, em Israel, morava uma família muito simples, financeiramente falando. Muito gabaritada em personalidade, em Torá, mas financeiramente falando muito simples, paupérrima. E o Rav do Shiur chegou para as crianças, uma das crianças dessa família muito simples estava no Shiur, o Rav do Shiur falou para eles, olha, hoje é Rosh Chodesh, e nesse mês eu consegui guardar um pouco de dinheiro, eu vim trazer um bolo e vou dividir para cada um de vocês um pedaço. Esse menino daquela família muito simples, que fazia parte daquele shiur, ganhou um pedaço de bolo como todos os outros meninos, todo mundo comeu, o menino guardou aquele pedaço de bolo. Falou, vou guardar esse pedaço de bolo para o meu pai. Porque meu pai, qual a última vez que ele comeu um pedaço de bolo? Ele é um Talmid Chacham, eu acho que ele merece o bolo. Passou meia hora, uma hora, o menino tinha 6, 7 horas para chegar em casa, desde o amanhecer, quando ganhou o bolo, até levar o bolo para casa, para os pais. Pessoal, olhem que história power. O menino fala, esse bolo está muito gostoso. Ele está olhando para mim e falando, por favor, faz um mezonot, pelo menos. Borei mezonot e come um pedaço. O menino foi lá, deu uma mordidinha no bolo. Passado-se mais 1, 2, 3 horas, o menino ainda olha para o bolo e fala, esse bolo estava muito gostoso, hoje é Rosh Chodesh, eu mereço também. Ele dá mais uma mordida no bolo. Mas ele fala para si mesmo, acabou, eu não vou mais comer esse bolo, eu vou levar o resto para o meu pai. Prometeu para si mesmo, falou, eu vou levar. Ele chega em casa com uma sacolinha, o bolo, um pratinho com um envelope, de, assim, num saco plástico. Ele leva o bolo para o pai, e na hora que ele dá o bolo na mão do pai, o pai já pega o bolo, o menino lembra que ele mordeu aquele bolo 2 vezes. E ele abaixa a cabeça com vergonha e fala, uau, eu acabei mordendo o bolo, eu trouxe um bolo com 2 mordidas para o meu pai, que vergonha! Mas o bolo já estava na mão do pai. O menino fica cabisbaixo, ele escuta um barulho um pouco diferente. Um barulho de choro, prantos. E ele olha para o seu pai e fala, pai, desculpa, eu mordi o bolo. O pai fala para ele, eu não estou chorando por ter recebido um bolo não completo. Eu estou chorando por ter recebido um bolo mordido. E o filho fala, pai, mas qual é a diferença? E o filho, sim, pergunta o filho para o pai, e o pai responde o seguinte, qual é a diferença? Você quer saber a diferença, meu filho, entre um bolo não completo e um bolo mordido? Diz o pai para o filho, eu vou te contar. Porque para o bolo ter chegado aqui com 2 mordidas, mostra que você teve muita vontade de comer ele. E apesar de tudo, chegou um pedaço do bolo na minha mão. Uau!
Que orgulho eu tenho de você, meu querido filho. Para mim, disse o pai, esse bolo vale muito mais do que um bolo inteiro. Meus queridos, a gente às vezes traz no fim do nosso dia uns pedacinhos de bolo com algumas mordidas, às vezes de lashon hará, às vezes de olhar o que não deve, às vezes de falar o que não deve, de não se comportar o que não deve, mas a gente tentou e trouxe um resto, com carinho para Kadosh Baruch Hu, com esforço. Hashem olha para cada um de nós e fala o seguinte: uau, se você se esforçou, se você tentou subir, entendeu o seu erro e quis crescer, e de fato cresceu, para mim esse bolo mordido vale mais do que tudo. Semana maravilhosa, espetacular a cada um de nós. Tudo de bom.